Gé, pelas minhas contas aqui, nós temos 8 titulares, que são o Márcio, Rui, Ari, Armando, Carol, Pedro, Solange e Tiago. E suplentes, nós temos o Alexandre, você, Clóvis e Lúcia. Correto. E aí, nesse caso, o Clóvis poderia estar substituindo o Zé Cláudio ou a Isabela, né? Isso, na verdade, a Isabela, ela já não pertence, né? Tá marcado para sair às 5 horas da tarde. Então, é verdade, é o Zé Cláudio. Sério? E aí vocês me passam que poderia vir, por vir, tudo bem. Senão eu reagindo para 4. Vamos dar início então, gente? Que nossos horários estão apertados, né? Sim, sim. Márcio, nós vamos seguir o mesmo roteiro do edital, da ordem dos temas? Cláudia, eu tive solicitações no grupo de WhatsApp, conselho, as pessoas pedindo para que a gente invertesse a pauta e começasse pelos comunicados da diretoria, que causou uma certa preocupação aquela parte do relatório do tribunal, né? Eu já até comentei com o pessoal que esse relatório ele chegou para o IPREJUM e a gente acabou tomando conhecimento desse relatório posteriormente à convocação que nós fizemos, né? Então, mais para a gente a ideia da diretoria estar colocando para o conselho esse evento novo que ocorreu. Então, acredito que seria prudente nós invertermos e já discutir. Eu acredito que não seja algo assim muito demorado, mas poderíamos dar uma certa atenção para isso. Então, alguém tem alguma coisa contrária para a gente inverter a pauta e começar com os comunicados, principalmente esse comunicado da diretoria? Se alguém não concordar, por favor, que se manifeste. De acordo, Márcio. Ok. Obrigado, Jaque. Então, como ninguém se manifestou contrário, vamos começar, então, pelos comunicados, que basicamente é só esse. Podemos tratar desse, Cláudia, depois um comunicado assim de maneira mais genérica, a gente pode fazer no final, mas vamos dar atenção para esse tema, que é bastante... Tá ok. Perfeito. Só antes de eu começar, registrar aqui que entrou de titulares a Cleide e a Solange Long. Então, nós completamos o quadro de titulares. Eu acho que, então, o Clóvis, nesse caso, ficaria como um suplente mesmo, né? E também eu esqueci de falar no início, o André me ligou hoje que ele tinha plantão, ele estava querendo justificar, eu pedi que ele justificasse no grupo também, então não sei se ele já publicou, né? Mas ele me avisou. Justificou, sim. Ele avisou no grupo. Legal. Então, tá joia. Então, eu vou rapidamente aqui falar desses comunicados, acho que já está aparecendo aí para vocês a apresentação. O que ocorre? O Márcio me consultou, né, os itens da pauta semana passada, nós fechamos essa pauta, eu e o Márcio, na quinta-feira, acho que pela manhã. Na quinta-feira, final da tarde, a Samara, né, que é a nossa procuradora, ela recebeu a notificação do Tribunal de Contas e ela me passou o relatório na sexta. Aliás, acho que foi na terça, foi posterior ao fechamento da pauta. Então, para não deixar o assunto de fora, eu coloquei como comunicados, né, mas já vou antecipar para vocês
E já vou tratar também de um outro assunto, porque chegou ontem o relatório do julgamento das contas de 2017. Então, a de 2017 não deu nem tempo de mandar nos comunicados, porque chegou ontem. Enfim, o tribunal julgou as contas do IPREJUM de 2017 e 18, tá? 19 já estava julgado, regulares. Então, vamos lá, começando pela de 2018. Foi julgado como regulares as contas, porém com ressalvas. Então, assim, para quem não é tão familiarizado assim com a prestação de contas do tribunal, quando eles julgam favorável com ressalvas, eles colocam uma espécie de apontamento para o órgão, uma recomendação, uma instrução que deve ser acatada pelo órgão. O que acontece se o órgão não acata, não segue o procedimento? Há risco de, no ano seguinte, o relator, quando for analisar as contas do órgão, se ele constatar que não foi mudado o procedimento, alterado o procedimento, ele pode julgar as contas irregulares, tá? Então, por isso que essas ressalvas do Tribunal de Contas, elas são importantes, assim, de serem observadas, de serem seguidas. No caso das contas de 2018, o auditor fez 2 determinações e 2 recomendações. Então, vamos pelas determinações. Para quem leu o relatório, ele determinou lá com letras garrafais, né? Primeira determinação foi para que o instituto, que o município tomasse as atitudes necessárias para a instituição do plano de previdência complementar. A previdência complementar, ela foi exigida a partir da emenda constitucional de 2019, né, que foi aprovada em novembro de 2019. Então, até causou uma certa estranheza para nós essa determinação do auditor, porque as contas são de 2018. E 2018 não havia nenhuma obrigatoriedade de previdência complementar. Mas, enfim, como não cabe a nós, né, também ficar argumentando, o relator, ele apontou que que o município deve instituir a previdência complementar e que o instituto deve agir junto ao poder legislativo local, no sentido de provocar essa lei criando a previdência complementar para os servidores. Claro. Oi? É só uma observação. Eu acho que, como ele também na sentença, ele colocou que a diretoria atual não tem nenhuma responsabilidade, teria que tomar conta do patrimônio e continuar, eu acho que essas providências fazem parte dessas novas providências que a gente tem que tomar, entendeu? Eu acho que ele incluiu no pacote para a nova diretoria naquele pedido que ele faz, né? Exato, porque um dos apontamentos que ele faz ao longo do relatório é sobre a nossa situação atuarial e o nosso déficit que é elevado. Então, no mesmo sentido, ele está provocando que sejam tomadas as atitudes previstas na reforma, né, da Previdência. Então, em relação a isso, o que nós fizemos? Nós já mandamos um e-mail para a Casa Civil, para o gestor de finanças, notificando eles que o prazo de instauração da previdência complementar é novembro de 2021 e que esse estudo leva, em média, 6 meses, né, entre estudo, redação da proposta legislativa, encaminhamento à Câmara, discussão com servidores, e que, portanto, deveria ser iniciada essa discussão. Nós mandamos esse e-mail registrando, né, colocando a gente à disposição para auxiliar, mas a previdência complementar, assim, ela tem que ser criada dentro da estrutura do município, não dentro do IPREJUM. Então, o que a gente fez foi comunicar. A segunda determinação do auditor, que é a que mais nos preocupa, vamos dizer assim, é em relação a 5 fundos de investimentos. O auditor determinou a abertura de processo de sindicância
para apuração de responsabilidade no processo de investimento e acompanhamento desses fundos. Esses fundos não são novidade para ninguém, são 5 daqueles fundos estressados, que quase toda reunião a gente mostra e comenta que eles estão com perdas. Então, são os 2 fundos do Ático Florestal e Ático Energia, o FIDIC Premium, o FIDIC Trend Bank e o FIDIC Itália. Esses 5 fundos, eles foram investidos no período de 2011 e 2012. Então, não é nada, assim, recente, né? Que esses fundos apresentam perda, assim, não é segredo para nenhum de nós aqui, já estamos cientes. Mas o que o auditor quer é que seja apurado, investigado, em que situações aconteceu esse aporte, essa aplicação. E ele também recomenda que seja aberto um processo judicial contra o administrador desses fundos, na tentativa de reaver algum valor, recuperar alguma coisa desses investimentos. Então, nesse sentido, o que nós fizemos? Foi usado o termo sindicância, né? Então, ele não foi genérico ao falar se apure a responsabilidade. Não, ele foi categórico, é um processo de sindicância. Sindicância é promovido pelo município, existem comissões de sindicância dentro da estrutura do município, né? Nós mandamos um e-mail para a Casa Civil também, com a determinação do auditor, pedindo esclarecimentos, né, e pedindo que sejam adotadas, então, as providências para abertura desse processo, conforme foi determinado pelo auditor do tribunal. Internamente, a gente não se vê em muitas condições de levar adiante esse processo só dentro do IPREJUM. Por quê? Quem poderia conduzir esse processo no IPREJUM seria João, eu, Marcelo, Omair, que somos pessoas que já estamos envolvidos na gestão desse investimento. Né? Embora a gente saiba que são fundos fechados, que a gente não conseguia sair mais, que quando a gente chegou eles já tinham estourado, vamos dizer assim, não tinha como sair. Mas, assim, nós não temos, assim, um outro corpo técnico, além de nós, que pudesse conduzir um processo de sindicância. Então, o que a gente entende é que a gente tem que fornecer as informações, que são aquelas que a gente já forneceu para o Conselho também, em outubro do ano passado, quando a gente tratou desse assunto. Então, a gente entende que a gente pode e deve, né, lógico, fornecer todas as informações, mas que o processo em si tem que ser conduzido por outra equipe. Esse é o nosso entendimento, né? Porque senão é fácil, nós mesmos estamos acompanhando, a gente mesmo fala que não tinha o que ser feito, então é meio difícil. Então, pessoal, é isso que foi feito. Nós mandamos esse e-mail pedindo que fossem tomadas as providências ali apontadas. Sobre as recomendações, uma eu já antecipei, né, que é uma recomendação de abertura de processo judicial contra os administradores, e a segunda recomendação é que o município tome as providências para abrir a reforma da Previdência no município. Então, o auditor também cita o déficit atuarial elevado do IPREJUM, então ele provoca, vamos dizer assim, o município, o ente, a tomar as providências da reforma. Também é um assunto em que a gente só pode colaborar no sentido de fornecer os cálculos, tal, mas a iniciativa não tem como ser nossa. Então, isso é o que foi feito. No relatório, não cita em nenhum momento, assim, o conselho ou providências do conselho que foram ou deixaram de ser tomadas, não é citado em nada, né? A deliberação é bem expressa nesse sentido. A maioria são ações que têm que ser tomadas pelo ente.
Então, nós não colocamos assim como um item de pauta porque não deu tempo, e também assim, nesse momento não tem nada aqui que a gente possa discutir, assim, no sentido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque a gente depende de orientações do município, da Casa Civil nesse momento, tá? Então, antes de eu abrir para discussão, eu já queria aproveitar e falar das contas de 2017, que eu mandei ontem o e-mail para vocês. Eu não coloquei nos avisos porque não teve tempo. Chegou o relatório das contas de 2017 e as nossas contas foram reprovadas. Foram reprovadas, o único motivo apontado foi o déficit atuarial. Então, o relatório atuarial que o auditor nas contas de 2019 analisou foi o relatório do ano base de 2016. Quando nós chegamos no Instituto em agosto de 17, esse cálculo já estava pronto, enviado, entregue, porque o prazo dele, do DRA, é março, abril, né? Então, assim, nós não participamos da elaboração do cálculo, mas nós entendemos perfeitamente o que aconteceu naquele ano. Acho que a maioria aqui se lembra, 2015, 16 foi o ano que teve os planos de cargos. Muitos deles em 2015 subiam referências em 2015 e 2016. E assim, o resultado atuarial de 2016, que foi apresentado em 2017, elevou bastante o déficit atuarial. E depois desse relatório, todos os outros, o déficit só foi subindo. Porque depois disso, nós tomamos aquelas providências de colocar algumas premissas mais realísticas no cálculo, né? Eu acho que para os conselheiros que são novos, até 2016, o cálculo ele era feito com uma premissa de crescimento salarial de 1% ao ano, coisa que não é a realidade. Então, no início de 2018, nós ajustamos isso, e claro que o custo se mostrou muito maior. Então, assim, a reprovação das nossas contas de 2017 pegou a gente meio de surpresa. Eu e o João lá, a gente não esperava. Porque quando veio o relatório da auditoria, tinham alguns pontos que nós defendemos, né, e todos eles o auditor acatou, exceto a situação atuarial. Então, o que nós estamos fazendo? Até porque nessa situação aí de 2017, está sendo rejeitadas as contas do João, e como comunicar também o pessoal do Conselho Fiscal, e nós temos, a gente abre um processo anual de participação nos congressos, de compra de passagens aéreas, onde a gente tem, todas as regras definidas estão nesse processo. Então, eu vou colocar lá que foi aprovado essa possibilidade, né, de reembolso, e se ocorrer essa situação, a gente trata dentro desse processo dos créditos e da validade, né, para que dentro do exercício a gente consiga sanar isso, né. Mais uma última colocação, Cláudia. Até um exemplo que você citou. Caso a devolução seja parcial, vamos dizer que, até para passagem aérea, eles digam o seguinte: ok, eu lhe devolvo 70%, 30% não. Aí você deve consultar o conselheiro para ver se ele quer ficar com o crédito na íntegra, ou se ele vai pagar os 30% e vai perder tudo, é isso? Porque normalmente, quando você pede o cancelamento, o crédito não fica no valor total. Então, vamos supor, geralmente, assim, era uma passagem aérea de R$1.000, fica um crédito de R$700, né? Então, assim, a despesa do IPREJUM foi de 1.000, só que só gerou o crédito de 700, né? Então, nessa situação, a gente teria que sentar com o conselheiro. Esse percentual também varia, Márcio, de acordo com a época que você pede o cancelamento. Quanto mais próximo do evento você pede, menor é o percentual que fica de crédito,
né? Então, nessa situação, a gente ficaria com o crédito para a pessoa utilizar. A pessoa não utilizou aquilo lá, a gente não tinha como comprovar aquela despesa com nenhuma participação. A gente teria que pedir o reembolso do valor total, porque a despesa do IPREJUM foi total. Tá, mesmo que venha um crédito de 70%, vão trabalhar com porcentagem. Sim. Esses 30%, o IPREJUM até assumiria desde que o conselheiro fosse reutilizar. Sim, se o conselheiro... Exato, se o conselheiro for utilizar num outro evento, como a gente já está com o crédito lá dentro, a gente usa aquele crédito e às vezes... Isso. Porque pelo menos eu tenho uma justificativa para despesa, né? Eu vou ter um certificado de um outro curso, então eu tenho como justificar aquela despesa de alguma forma, né? É só se eu não tiver como justificar mesmo. Ok. Então, eu que não entendi direito, só para comprovar, quer dizer, para comprovar não, para assimilar melhor exatamente o que o Márcio falou. Vou perguntar a mesma coisa que o Márcio perguntou. Eu ia para um congresso, então tinha um custo de passagem de R$1.000, e aí eu não fui, e vai ficar com crédito, eu ficarei com crédito de R$700. Né? Então, foi pago 1.000, ficou R$700. Aí eu vou para um próximo evento e a passagem vai custar 1.200, certo? Aí desses 1.200, o IPREJUM vai ter que pagar 500. Vai, porque nós vamos ter que complementar. Isso. E eu não vou ter de pagar aqueles 300. Não. Se você usar isso para ir para um evento, né, do IPREJUM, daí nós vamos complementar, porque a gente tem como justificar a despesa ainda complementar no certificado. O reembolso mesmo é só naqueles casos, assim, em que a pessoa não consegue ir durante o próximo ano, né, não vai. E daí eu não tenho nenhuma coisa, nada como comprovar a despesa. É só nesses casos que a gente vai pedir o reembolso. Ótimo. E complementando... Porque daí ficou bem mais, aliviou bastante. E complementando agora, Clóvis, se você não for dentro de um ano, aí você ressarce 1.000 e não 700. Ok? É isso, né, Cláudia? Isso, porque daí eu não tenho comprovação nenhuma da despesa, né? Então, daí eu tenho que reembolsar a despesa integral. Ficou claro para todo mundo, gente? Podemos deliberar? Vamos fazer como sempre. Se alguém tiver algo em contrário, por favor, se manifeste. Isso já está valendo a partir de agora, certo? A partir desse ocorrido, é isso? A gente estaria deliberando agora, então, a partir de agora está valendo, né? Então, vocês têm esse crédito, vocês podem usar até novembro, sem problema. Se até novembro não der para utilizar, daí caberia o reembolso. Ok, Cláudia, agora eu entendi, a partir desse acontecimento, tá bom? Isso. Vou desligar meu som, porque meus pássaros querem falar junto. Ok. Ok, Cláudia? Aprovado. Vamos partir para o próximo, mais 20 minutos. São 15h32, mais 20 minutos. Tá legal. Então, já vou parar a apresentação aqui para a gente ir para o relatório de investimentos. Esse mês, pessoal, na apresentação do relatório de investimentos, eu estou trazendo um relatório a mais, que é o relatório anual de 2020. Então, eu primeiro vou falar sobre o mês de janeiro, e depois eu mostro o relatório anual, tá bem? Então, no mês de janeiro, nós tivemos aqui o resultado, acho que já está
aparecendo para vocês, né, a projeção, nós não tivemos um bom mês aí no início do ano, no mês de janeiro. A nossa carteira ficou negativa em 0,0984, enquanto a nossa meta era de 0,6911. O que aconteceu aqui no mês de janeiro, né? Nós tivemos algumas notícias aí que acabaram desvalorizando os ativos, principalmente de renda variável. Então, vocês viram que no mês de dezembro, a gente teve uma boa valorização dos investimentos, tal, ficamos aí só a 2 pontos de fechar a meta do ano. Janeiro começou bem, mas depois tivemos algumas notícias no mercado externo, do caso Reddit, não sei se vocês acompanharam, né, assim, uma manipulação em alguns investimentos no exterior, então, tantos investimentos no mercado externo não andaram bem, e no Ibovespa também não. No mês de fevereiro, a gente já entrou recuperando, a nossa carteira estava positiva no mês de fevereiro em 1,9, então, a gente praticamente já tinha recuperado todo o resultado de janeiro, até que agora teve essa questão da Petrobras aí nos últimos dias, vocês acompanharam também, já caiu mais um pouquinho. Então, a gente continua com aquela forte volatilidade de mercado, né? Vocês devem estar vendo aí o noticiário aí, principalmente aqui no Brasil, tá, assim, muitas dúvidas em relação à questão fiscal, né, as propostas, assim, de conceder os novos auxílios emergenciais, tem causado um certo desconforto, porque a situação fiscal, né, do Brasil vai ficando cada vez mais agravada. Então, com isso, não está sendo, assim, um momento muito bom nos investimentos. Lembrando aqui, essa meta, nós já estamos considerando para esse ano a meta de IPCA mais 5,41, tá? Então, só lembrando, a Secretaria de Previdência divulgou uma tabela de juros máximo que os institutos podem utilizar para a meta atuarial. A nossa meta sempre foi de 6%, agora ela é de 5,41%. Então, mesmo com essa meta de 5,41, né, que representa 0,69 no mês, o mês de janeiro nós não atingimos. Mas a gente espera aí que fevereiro, mesmo com essa questão toda aí da Petrobras, da Eletrobras, a gente consiga um bom resultado, até porque os fundos que a gente tem são a maioria fundos ativos, que tem pouca participação de Petrobras, esses investimentos que são mais do índice, né? Então, no mês de janeiro aqui, a gente fechou a carteira total, pegar o valor certinho, com 1.995.215, 1.995 milhões. Mas agora, no mês de fevereiro, a gente consultou ontem ainda a carteira, nós já estamos com 2 bi, mesmo depois do evento da Petrobras, tal, nós ainda estamos mantendo com 2 bi. Então, agora a gente já ultrapassou essa marca aí dos 2 bilhões de recursos aplicados. A carteira do mês de janeiro não teve muita modificação nos investimentos, a maior posição continua sendo os títulos públicos. A gente está aqui, em relação ao limite do investimento no exterior, um pouquinho acima. No mês de fevereiro, a gente já enquadrou a carteira, fizemos um resgate aqui para enquadrar dentro do limite de 10%, né, que a gente tinha um prazo para fazer o enquadramento de acordo com a Secretaria de Previdência. Então, nós já enquadramos. Na taxa de administração, nós ainda temos 28 milhões investido,
mesmo com a sede, a gente já está com 80% da construção já paga, e todos os equipamentos, mobiliário, tudo pago. Então, mesmo assim, a gente ainda está mantendo aqui quase 29 milhões de reserva. Aqui os investimentos por estratégia. O relatório também já está no site, tá, pessoal? E aqui o relatório, então, o gráfico só está constando o mês de janeiro aqui, só preciso alterar aqui que é 5,41, né? Mas mostrando aqui a nossa meta frente ao nosso resultado que foi negativo. E aquele acompanhamento dos fundos estressados, que todo mês a gente coloca no relatório. Então, os 5 fundos ali que a gente comentou no relatório do Tribunal de Contas, são esses: o FIDIC Premium, o FIDIC Itália, o Ático Florestal, o Ático Energia e o Trend Bank. Esse Terras Brasil aqui, apesar dele constar no relatório dos estressados, o tribunal não apontou nada ainda em relação a ele, tá? Então, a gente tem mostrado aqui mensalmente a variação, né, em relação ao mês anterior. O Fazenda Boa Vista também não foi apontado nada. O Fazenda Boa Vista é aquele investimento num condomínio que tem aqui na região de Sorocaba, tal. Esse aqui também não teve nenhum apontamento. Então, esse é o relatório dos fundos estressados. Lembrando, então, que o relatório já está no site também. Alguém tem alguma pergunta em relação ao relatório de janeiro? Cláudia, Sim. Os fundos estressados, eu vi lá no final que a gente mostraria o valor atualizado de IPCA mais 6. A partir de janeiro vai passar a ser IPCA mais 5,41. Sim, eu tenho que pedir para o Marcelo alterar aqui, Márcio. Provavelmente aqui ainda está calculado com 6, tá? Então, a gente... eu não sei nem dizer se seria correto. Talvez aqui nós tenhamos que criar uma outra linha, Márcio, porque aqui a gente pretende demonstrar o quanto nós deixamos de ganhar caso esses fundos tivessem rendido o correspondente à meta, né? Então, do período até dezembro, eu tenho que valorar por IPCA mais 6, só a partir de janeiro que não, né? Sim, exatamente. Isso, então eu vou pedir para ele que a gente abra uma nova linha aqui, considerando IPCA mais 5,41, senão a gente vai estar exigindo, assim, um pouco a mais, né, a partir desse ano. Nós vamos fazer essa alteração, sim. E deixar consignado, parece até brincadeira, né, que os episódios de Petrobras, para que amanhã ou depois não digam o seguinte: vocês foram mal no fundo, né? Porque quando entramos o fundo era bom, depois tivemos perda, sim, porque houve uma fala que derrubou as ações, que oscilou bolsa, oscilou um monte de coisa, que é um pouco do que a gente conversou em outubro. Naquele momento, não sei qual era a situação, parecia ser a melhor situação. Passado 3, 4 anos, não, você não devia ter feito isso, e a gente não consegue. Com certeza. Com certeza, assim, uma coisa que nós estamos tentando fazer, assim, até o Clóvis, acho que pode comentar com todos também, é nas reuniões do comitê de investimento, deixar tudo bem detalhado na ata. Porque ontem mesmo, né, Clóvis, a gente estava analisando um fundo do BTG, um FIP, que, assim, a proposta parece ser excelente, a gente viu o gestor ali, é uma pessoa muito experiente, a proposta de investimento no tipo de empresa que aquele fundo investe, a gente acredita que é uma coisa que vai dar retorno, sim, só que daqui 3, 4 anos, quem vai lembrar que foram todos esses motivos, né, que fizeram a gente entrar? Então, a gente tem tomado cuidado de, na ata do comitê, anexar
o regulamento do fundo, o que o gestor vendeu, o que o administrador está falando, qual é a perspectiva, porque a gente tem que ter informações para se defender caso qualquer coisa venha a dar errado, né? Nós acreditamos naquela venda, com aquelas informações. Então, assim, a gente tem tentado ao máximo detalhar, fundamentar, pegar a informação, justamente pelo que você falou, para deixar todo mundo resguardado, né? Legal. Alguém quer comentar alguma coisa? E só fazer uma observação, porque, assim, para quem é do Conselho Deliberativo saber, quando é um fundo como o de ontem, que é um fundo estruturado, e aí ele envolve um pouco mais de risco, se um do comitê de investimento não se sentir confortável, se ele achar que aquele fundo não é bom, né, não será investido. Então, basta um entender que aquele fundo não é bom, e ele não precisa nem justificar o porquê que ele está entendendo. Ele pode olhar e falar assim, poxa, eu olhei para esse fundo, não foi com a minha cara. Quer dizer, eu não fui com a cara dele. É até subjetivo, porque como existe um risco maior, né? Então, a gente foi colocado isso, e o João deixou muito claro para mim ontem, porque eu sou novato lá, né? Que se eu não estivesse à vontade, né, com o fundo e tal, que eu poderia dizer, olha, não, a gente não vai investir, né? Então, a gente se sente muito à vontade para avaliar tudo e para ver o que é passado, os porquês que as coisas acontecem, né? Então, se antes a gente nem era deliberativo, né, era só consultivo, hoje, além de deliberativo, né, nos fundos que tem um grau um pouquinho maior de incerteza, né, ou de possibilidade de não dar aquele retorno pretendido, a gente toma muito mais cuidado e basta um integrante do comitê de investimento não se sentir confortável com todas as informações ou com o passado que tem daquele administrador, daquele gestor. Então, a gente já pode dizer não, tá? O que dá uma tranquilidade imensa, né? Eu fico muito, muito tranquilo de estar lá representando-os. Obrigado. Obrigada, Clóvis. E assim, em geral, não é nem só nos estruturados, assim, mesmo quando são outros fundos, que são fundos líquidos, assim, a gente sempre tenta conversar e ver se todo mundo está tranquilo com aquilo, porque é ruim, né, você ter que participar junto num negócio que você não está muito confortável. Então, em geral, assim, é muito difícil. Acho que eu nunca peguei uma situação assim, eu quero, não, eu não quero. Se alguém falar que não vai querer investir, em geral, a gente muda, procura outro fundo, mas acaba não investindo, né? Posso dar sequência, pessoal, com o relatório anual? Com certeza. Então, o relatório anual de investimentos, pessoal, é o primeiro nesse formato que eu trago aqui no Conselho. Ele é uma exigência do Progestão. A gente recebeu um apontamento na última auditoria de que nós não estávamos fazendo, né, porque a gente faz aqueles relatórios mensais. E o auditor, ele exigiu isso. Então, nós fizemos o de 2019, colocamos no site, e fizemos agora o de 2020. É um relatório num formato um pouco diferente, porque é um relatório que ele tem que ser voltado, assim, a explicar para o segurado do Instituto o que aconteceu no ano anterior.
Então, a gente tem que, de uma forma resumida, falar como que foi a economia no ano passado, qual foi o resultado da nossa carteira, como que a gente fez a distribuição dos recursos, né, por segmento, por artigo da resolução, falar um pouquinho de cada uma das estratégias, renda fixa, variável exterior, mostrar quanto cada gestor recebeu do orçamento e mostrar o fluxo de caixa dos investimentos. Então, esse relatório já está no site. Assim, eu não vou ficar lendo, ele aqui vai ficar uma coisa bem maçante, mas assim, em linhas gerais, a gente procurou explicar tudo o que aconteceu ano passado, né, no Ibovespa, aqui no mercado nacional, no mercado externo. O resultado da carteira é aquele que a gente já tinha mostrado, né? Nós fechamos o ano com 8,47, frente a uma meta de 10,79. Então, ele tem as principais informações daquela planilhinha, todos os artigos da resolução em que a gente investe, as alocações por estratégia. E esse relatório está no site, naquela parte de investimentos. Então, às vezes, né, eu imagino que, como conselheiros, às vezes o colega de trabalho pergunta do instituto, mas como que está o instituto? Quais os investimentos do instituto? Eu acho que esse é um relatório legal para mostrar, né, para indicar para a pessoa ler, porque ele tem um resuminho do que aconteceu no ano todo, né? Aonde a gente aplicou, quanto rendeu. Então, era isso. Eu trouxe aqui para a apresentação de vocês. E, assim, vocês já tinham avaliado o mês de dezembro, mas seria importante, assim, vocês deliberarem se tem alguma alteração que queiram incluir no relatório, né, e estarem cientes aí do resultado da carteira do ano de 2020. Cláudia, só fazer uma proposta. Sim. Como para essa reunião especificamente, o volume de material para a gente poder ler foi bastante grande, eu queria colocar esse relatório, independente da deliberação, se alguém tiver alguma coisa que precise alterar, que sugerisse, até na próxima reunião, que a gente, se precisasse fazer alguma mudança, não sei se o João concorda também, deliberei e acabou, não tem, não, vamos abrir mais um tempinho que, se for necessário, a gente traz para outra reunião, ou encaminha um e-mail, copia todo mundo para estar ciente, então a gente posterga mais um pouquinho para que todos consigam tomar ciência disso, tá? E fica aberto aí, se alguém quer colocar alguma coisa. Mas se você me permite um minutinho, Claro. o que eu acho que a gente pode deixar aqui para qualquer situação, em qualquer momento a gente pode ampliar, rever, reestruturar. Eu acho que não tem que ter que passou pelo conselho um dia, se ficar uma falha, nós não podemos ser amigo do erro, né? Então, se em qualquer momento, qualquer coisa que foi feita, ela necessite ser alterada, é só a gente, para vocês trazerem para a gente adequa, independente do momento em que passou aqui por vocês. Porque senão a gente vai eventualmente deixar passar de fazer uma coisa legal, porque votou isso no novembro, não vai votar mais. Eu acho que ninguém pode estar casado com o erro, ninguém pode estar casado com o atraso, a gente tem que estar casado com a coisa certa. Então, na minha opinião, qualquer coisa, a qualquer momento, a gente tem que olhar o que está acontecendo, melhorar a situação, ampliar se for o caso, restringir se vocês acharem que alguma coisa que está extremamente colocada e não seria bom, a gente está aí à disposição. Não tem que ficar fazendo docinho para nada, não. Acho que tem tranquilidade, todo mundo aqui quer a mesma coisa, então vamos fazer sempre o melhor.
Era isso, obrigado. Agradeço aí a compreensão e a colaboração. Eu até coloquei na reunião seguinte, porque passado algum tempo acaba meio que fugindo um pouco do foco, né? Então, eu quis comentar a reunião seguinte, porque ainda vai estar dentro do assunto, vai estar mais eu tenho certeza que existe essa disponibilidade, essa intenção do Instituto, e aí a gente coloca aí que, realmente, a qualquer momento a gente pode corrigir. Um erro não justifica o outro, né? Aprovado também, Cláudio. Não sei se você quer falar alguma coisa de cenário, mais alguma coisa? Não, se alguém tiver alguma colocação, senão acho que a gente pode também ir para o próximo. Eu estou um pouco atrasada dos nossos horários, estou preocupada aqui com os nossos horários. Eu já vou. Então, pessoal, o próximo item são as movimentações financeiras, né? Vou tentar ampliar aqui para todo mundo conseguir ler legal. No mês de janeiro, nós recebemos as contribuições da competência de dezembro, certo? E com isso, então, a gente dobrou o valor das contribuições. Então, enquanto em dezembro, aqui cota servidor 6 milhões, em janeiro 12 milhões, justamente por causa do 13º, que a contribuição cai agora em janeiro, né? Então, no mês de janeiro aqui, nós tivemos as contribuições todas aí, a parte patronal e parte do servidor aqui dobrada, com exceção da cota dos inativos, que os inativos já contribuíram com a contribuição do 13º no mês de dezembro. Então, os inativos aqui de janeiro já está no valor somente de um mês realmente. Os parcelamentos foram todos pagos em dia, inclusive aquele parcelamento novo, né? Ele foi pago já a segunda parcela. No mês de janeiro, nós não tivemos recebimento de Comprev, porque o sistema do Comprev migrou, né? Então, nós temos o novo Comprev agora, que é um sistema que está dentro do CADPREV Web. Então, foi avisado os municípios que nós não teríamos o crédito de janeiro, tá? Mas ele foi recebido no mês de fevereiro. Não é que ficou sem receber, só não entrou no mês de janeiro, tá? Receita realizada de investimentos, tivemos aqui só 296 mil, nós não fizemos muita alteração na carteira, porque como a gente viu, janeiro foi um mês que teve bastante volatilidade, a gente não teve um bom resultado, então se a gente mexe no investimento num momento assim, a gente acaba resgatando ele em baixa, né? Então, os resgates que ocorreram foram só os resgates normais aí para os pagamentos do mês. Então, a gente teve aqui um total de receitas de 40 milhões no mês de janeiro, frente às despesas que foram aqui de 21 milhões, só lembrando que foi um mês atípico por causa do recebimento da contribuição, então, do 10º. Em relação aqui às despesas, vencimentos e obrigações, 282 mil. No mês de janeiro, a gente já teve bem menos despesa ali com a sede nova, porque praticamente tudo que dependia do Instituto contratar, eletrodoméstico, móveis, tal, já foi comprado no ano passado. Esse ano a gente está, assim, só comprando uma coisinha ou outra que acabou esquecendo, e esperando a construtora finalizar lá, tá? A gente tem tido um pouco de, só antecipando aqui, a gente está tendo um pouco de dor de cabeça lá com a construtora, porque o prazo deles era dezembro, eles pediram prorrogação para março, e agora eles estão querendo prorrogação de novo,
mas a gente não está querendo aprovar isso, até porque a construtora, nos últimos dias, ela tem pisado na bola, assim, tem pouca gente trabalhando lá, tem muito trabalho a ser feito, eles poderiam estar colocando um grupo maior para trabalhar, para liberar logo, tá? Eles até ofereceram para a gente de mudar no dia 1º de março e eles continuarem terminando as coisas lá depois, mas não tem condição. Não tem condição também porque a CPFL não ligou a nossa energia lá definitiva. A gente já fez os acertos, o pagamento da CPFL tudo em janeiro, e até agora não está ligado, então com isso não dá para testar elevador, não dá para testar no break, então a gente está num momento assim, nós estamos aguardando essa ligação de energia e fazendo pressão junto à construtora para que eles finalizem logo lá o que eles precisam fazer para entregar o prédio, tá? Mas, assim, praticamente tudo que está lá dentro, o contrato, está tudo pago, e falta muito pouca coisa, assim, do ponto de vista do IPREJUM contratar, falta muito pouca coisa, assim, é mais a construtora mesmo. Janeiro, todo mês de janeiro, historicamente, a gente tem bastante pessoas que pedem aposentadoria, né? Então, esse mês de janeiro aí tivemos 40 pessoas que se aposentaram aí, então um número bem superior aí dos últimos meses. Então, essas são as movimentações do mês. Alguma dúvida? Algum comentário? Eu queria fazer um comentário. Pelo entendimento que o servidor tem, sabe que o servidor ele não busca informação, né? Tem que sempre levar informação, mesmo assim, o entendimento fica meio complicado. Então, o que eles pensam desse novo espaço da IPREJUM, né? Eles olham não como a melhoria de um acolhimento, de um atendimento. Ele olha como um gasto, e esse gasto está sendo tirado do que eles depositam, né? Do que é descontado. Então, assim, vai ter, ou há uma possibilidade de informar, um meio, assim, de informar da onde vem, né, esse custo do IPREJUM, do novo espaço do IPREJUM, como que funciona, né, para pagamento dos funcionários, dos mobiliários, enfim, de tudo. Tem uma maneira de levar o servidor para que eles não tenham esse entendimento que é tirado da contribuição deles, né? Eu entendi. Isso, da contribuição deles. Entendi. Nós aqui, sabemos que vem da taxa de administração e que essa taxa ela é custeada à parte pelo município, né? A gente tem esse conhecimento, mas eu já tive em palestra em que o pessoal mistura tudo num bolo só, né? Fala assim, mas tem o déficit porque construiu a sede. Então, assim, a gente sabe disso. Eu acho que o que cabe sim, Solange, principalmente, assim, quando chegar a hora de inaugurar a sede, vai ser noticiado isso, vai sair, né, reportagem, talvez no site da prefeitura, no nosso site. Eu acho que fica, assim, uma sugestão, assim, da gente tentar enfatizar que o prédio foi construído com recursos de uma taxa de administração, que é um recurso totalmente segregado do fundo de benefícios, né, os recursos da taxa não podem ser usados para pagar benefícios, que eles têm que ser usados só para a parte administrativa. Então, eu acho que a gente pode constar até em ata a sua sugestão, que é interessante, sim. Claudinha? Oi? Eu acho que o mais importante, que acho que a Solange que precisa ter informação para passar para o pessoal, é que esse dinheiro não vai, nunca veio do contribuinte, nunca veio do funcionário. Esse dinheiro é 100% depositado pela prefeitura, é um recurso público destinado a isso. Então, o que eu acho que é importante para
para passar para o servidor é o seguinte: esse dinheiro não foi retirado dos seus depósitos. Nada que você depositou para o regime próprio, nada, nenhum centavo está sendo usado para gerir o regime próprio. Acho que é essa a informação mais importante de todas. Tá? Isso. Então, na prestação de contas é o seguinte: foi feito com o dinheiro da prefeitura, não foi feito com o dinheiro do servidor. Eu acho que é essa grande diferença que talvez a Solange está buscando como explicação, para que ninguém diga o seguinte: foi o meu dinheiro que construiu a sede do Instituto. Não, o dinheiro que foi usado para construir a sede do Instituto foi entregue ao regime próprio, por questão legal, única e exclusivamente pela Prefeitura de Jundiaí. Acho que é isso que tem que deixar bem claro. Acho que é isso, né, Solange? Isso mesmo, João. Ainda mais ainda que está para entrar aí a reforma municipal, né? Daí o servidor, ele coloca no mesmo pacote. Então, é muito importante essa justificativa aí. Perfeito. Eu acho que tem mais... João, posso fazer uma sugestão? Lógico, por favor, fiquem à vontade. Não sei se seria viável, mas, por exemplo, na página do site do Prejum, normalmente vocês colocam algumas chamadas, tipo, como teve a do recadastramento, né? Um informativo. Não sei, poderia até colocar alguma notícia sobre a construção da sede com esse tipo de esclarecimento, porque aí ficaria público para todos os funcionários que acessarem a página, já estaria lá, né, o tipo de esclarecimento que todo mundo tem dúvida e todo mundo comenta de uma maneira errônea. Então, não sei, fica aqui como uma sugestão de colocar até no próprio site algum esclarecimento em relação a isso. O Clóvis quer falar? Eu queria falar. Eu sempre digo o seguinte, que todas as pessoas que têm algum dinheiro guardado e esse dinheiro não veio de herança, esse dinheiro é fruto daquilo que a pessoa ganhou e não gastou. E esse não gastar significa ela se frustrar em alguns momentos de algumas coisas que ela gostaria de ter, mas que não são tão importantes e que ela guarda isso para um momento futuro. Nesse contexto, o IPREJUM tem 28 milhões de caixa dessa taxa de administração. Né? Então, a gente construiu a sede, comprou as coisas, não está tudo finalizado, mas ainda existe um bom dinheiro que não foi gasto, que poderia gastar com muitas outras coisas, mas a gente sempre economizou. A gente que eu estou falando é a administração, não nós especificamente, né? Mas a administração do IPREJUM. Então, o dinheiro da prefeitura ele está sendo muito valorizado a ponto de se economizar muito daquilo do que poderia ser gasto. Era isso. Só concluindo, então, eu acho que prestar conta de dinheiro é sempre importante e a maior transparência possível a gente tem que dar. Seja para 1 centavo, seja para 2 bilhões, que é quanto a gente tem em caixa hoje. Então, fazer um apanhado, uma explicação, uma justificativa, não nos custa nada, a gente pode colocar isso, a gente coloca um histórico desse recurso, explica que está sendo aplicado à parte. Eu acho que escrever alguma coisa nesse sentido, para que todo mundo aí, quando for questionado, olha lá que tem, eu acho também, é certeza que a gente tem uma obrigação de prestar conta. Então, vamos prestar conta, vamos escrever o que tem que escrever, até porque não tem como você fugir da verdade, e a verdade está aí. A gente escreve, está ótima a proposta, acho que a gente tem que só fazer um texto aí compreensível, né, porque a gente aqui fala com vocês, porque vocês já têm uma formação melhor, e a gente às vezes passa por cima de alguns temas, mas para o servidor que não tem essa informação, talvez a gente tenha que fazer um texto com mais tranquilo, assim, sem entrar com muita informação à toa, né? Mas explicar claramente que o dinheiro veio exclusivamente da Prefeitura de Jundiaí e que está sendo usado exclusivamente para custeio do Instituto, inclusive a construção da sede. Está perfeito. E também uniformizamos a resposta dentro dos conselheiros, que são os representantes dos servidores, né? Como ficou compreendido para todo mundo,
para a gente compartilhar a mesma informação, a partir de todos os conselheiros a mesma informação. Né? Podemos passar. Esse que nós falamos precisava de aprovação, Cláudia? Era o relatório de movimentações, né? Então, sim, só perguntar se alguém tem algo contrário, senão para ter como aprovado, né? Claudinha, só para constar em ata, nós estamos recebendo todas as parcelas dos financiamentos em dia. E a pergunta que sempre vem, que a gente precisa colocar em ata depois, para a gente colocar isso aí também mais uma vez, tá bom? Tá ótimo. Cláudia, aproveitando, nós temos mais 40 minutos de reunião, tá? Certo. Não sei se o pessoal concorda com isso, e nós vamos precisar, para não fugir do horário, falar sobre os treinamentos e as palestras, ou teremos que falar sobre a consulta jurídica, sobre a substituição dos conselheiros? Vocês acham melhor a gente falar primeiro dos conselheiros e depois, dando tempo, a gente volta nesse? Para mim, sem problema. Eu acho melhor. Tá bom. Que sim, que é um tema mais... Sim, urgente, com certeza. Só um momentinho, já vou apresentar agora aqui. Então, enquanto eu estou projetando, já vou antecipar um pouquinho do parecer da Samara. Na última reunião, a gente estava discutindo a questão de como fica o preenchimento das vagas do Gilbert e do Zé Luiz, né, que eram suplentes eleitos e que pediram o desligamento. Na lei, não há uma previsão expressa de como proceder nessa situação. Então, vocês se lembram que o João comentou durante a reunião que ia falar com a Samara que, por não estar previsto, se o conselho poderia tomar alguma deliberação. Ela foi fazer a pesquisa e ela verificou o quê? Que no regimento interno do Conselho, especificamente no artigo 12, fala que, havendo vaga de conselheiro suplente eleito e inexistência deste, deverá ser convocado o próximo suplente eleito na última eleição. Então, o entendimento dela foi que, como na lei não havia uma previsão expressa do que fazer, né, do que ser feito, e havia uma regulamentação no regimento, ela respondeu aqui à consulta, sinalizando que a gente deve, então, aplicar o artigo 12 do regimento interno para solucionar essa questão da substituição dos suplentes. Então, resumindo, para a gente chamar os próximos para suprir as vagas do Zé Luiz e do Gilbert. Daí, eu fui pegar o edital para entender quem seriam os próximos, tá? Claudinha. Oi. Do Djalma também agora, né? O Djalma também. Isso, eu só vou finalizar essa explicação, que daí já puxa o assunto do Djalma. Então, os próximos, pessoal, pelo edital, né, que está na imprensa oficial de 4 de outubro, os dois próximos estão empatados. Então, a última suplente convocada, né, até o momento, foi a Solange Colepículo, que teve 37 votos. Os dois próximos é o Claudeir Dudai e o Neemias, da Educação. Os dois têm 36 votos. Então, fica claro que os dois têm que ser chamados para suprir o Zé Luiz e o Gilbert. Mas em que ordem? No regimento, nem na lei, foi previsto um critério de desempate. Então, a gente vai considerar a mesma norma da legislação eleitoral, que é chamar primeiro o mais velho. Entre esses dois candidatos, o mais velho é o Neemias.
Então, o Neemias cobriria a vaga do Zé Luiz e o Claudeir do Gilbert, ok? Daí, qual é a situação nova que surgiu essa semana? O Djalma pediu o desligamento do conselho. O suplente do Djalma era quem? O Zé Luiz. Então, o Zé Luiz, como ele foi substituído, seria substituído agora pelo Neemias, então o Neemias passaria para titular e a gente chama o próximo suplente, que é o Valdir. Então, eu vou parar aqui a apresentação desse parecer da Samara e eu vou projetar o edital para ficar até bem fácil de todo mundo ver. O que acontece aqui? Acho que vocês estão visualizando aí agora. A Solange Colepículo já está conosco, certo? Os dois próximos seriam Neemias e depois o Claudeir. O Neemias vai suprir a vaga aqui do Zé Luiz. E o Claudeir do Gilbert. Só que o Neemias automaticamente vai passar para titular. E nós vamos chamar o próximo, que é o Valdir, com 32 votos. Então, esse é o entendimento da Samara, né, de que a gente deve respeitar esse edital e chamar os suplentes até quando? Até que sejam esgotados todos os suplentes. Então, se infelizmente algum outro conselheiro eleito também pedir para sair, nós vamos continuar chamando nessa lista até esgotar. Se esgotar todos, daí teria que abrir nova eleição. Então, estou apresentando para vocês verem se vocês estão de acordo, né, com o parecer dela, e se eu posso fazer a comunicação para chamar os 3 próximos candidatos, os 3 próximos conselheiros, né, que foram votados. Vamos colocar assim, em caso de se abrir uma nova eleição, seria só para o, vamos chamar assim, do segmento específico. Se, por exemplo, os representantes dos inativos, por exemplo, chamar a Tereza e precisar chamar alguém, aí abriria uma eleição só para os inativos. Exatamente, porque hoje dos inativos, quem está como eleito é o Rui e a Marina. A Lúcia, ela está hoje conosco numa situação de indicada. Mas vamos supor, né, hipoteticamente, que o Rui ou a Marina se desligasse. Eu chamaria a Lúcia como eleita, né, e pediria para ser indicado um outro inativo. Depois eu ainda poderia chamar a Tereza. Só esgotando esses 4 nomes é que eu abriria nova eleição. Assim como na Câmara. Hoje a gente está com o Tiago e o Alexandre. Se eventualmente um desses 2 pedisse o desligamento, eu teria que chamar a Aline. E daí, esgotando esses 3 nomes, eu teria que abrir uma nova eleição só para a Câmara. Tem que ser guardado a representatividade, né? Perfeito. Só para esclarecer, realmente. Eu até tinha solicitado a Cláudia, João, para depois, na composição do conselho, colocar esse link, essa publicação, para que outras pessoas tenham ciência também. Eu até sei que está dentro do site do IPREJUM, mas talvez colocar destacado ali dentro do conselho para ver quem são os próximos a serem chamados. Perfeito, a gente carrega para lá, sem nenhum problema. Eu queria fazer uma observação. Se eu entendi, vai entrar agora 2 pessoas, uma já como titular e a outra como suplente, ou seja, uma no lugar do Djalma e a outra no lugar do Zé Luiz, os 2 eleitos. São só os 2 que saíram que... bom, independente disso, a colocação é outra. Existem suplentes
que foram melhor votados que estão como suplentes. Então, a gente não tem que fazer um remanejamento disso, porque alguém com mais votos que vai continuar suplente e entra alguém com menos votos como titular. Isso vai ficar muito estranho. Então, eu acho que tinha que reorganizar. Eu entendi, é que o que fala na lei, Clóvis, é que o titular e o suplente, eles são eleitos juntos. Então, por exemplo, né, vou pegar aqui o caso pegar o caso aqui da Giane e da Cleide. A Giane é a suplente da Cleide. Pelo que está na lei, eles são eleitos juntos, né? Então, não teria como a gente reorganizar para a Giane subir, ser um suplente de outra pessoa. Por isso que no regimento interno se fala que na falta de suplentes serão chamados os próximos suplentes. Na verdade, o Neemias e o Claudeir, eles continuariam sendo suplentes, tá? O Neemias só vai subir para essa condição de titular porque o titular dele, que é o Djalma, pediu para sair, entendeu? Porque, na verdade, os dois chamados, eles estão suplentes, substituindo suplentes. Só vai subir o Neemias como titular porque justamente o Djalma pediu para sair. Acho que a Solange queria falar também, né, Solange? Eu queria falar que é pertinente esse pensamento, né, dela, porque, né, quando pediram outra eleição, acho que não vem ao caso, porque esses suplentes eles foram votados pelos servidores, né? Então, nada mais, né, correto que eles fizessem parte e pudessem substituir, né? Acho meio estranho fazer uma nova eleição. Mas eu entendi o que o Clóvis disse, eu acho que daí caberia mexer também no regimento para arrumar isso ou não? Porque quando a gente faz inscrição, a gente não faz inscrição para suplente, né? A gente faz inscrição para o conselho, né? Então, não sei se caberia aí uma reformulação no regimento. Assim, poderíamos consultar isso, talvez com a Samara, ou fazer uma alteração no regimento, mas eu entendi também, Clóvis. Agora, se a gente imaginar assim, vamos imaginar que o Djalma não tivesse saído, né? Então, nós continuaríamos com os suplentes, o Neemias e o Claudeir como suplentes, assim como os outros, a Solange Colepículo, a Giane, o Wagner, né? Que também ficaram como suplentes. Agora, é a mesma situação, por exemplo, que ocorreu com a Solange Colepículo quando a Cristina saiu, né? Quando a Cristina se licenciou, a Solange Colepículo virou titular, mesmo ela sendo a suplente menos votada no conselho no momento, né? Mas como a Cristina abriu mão da vaga, né, porque se licenciou, a Solange Colepículo subiu para titular. Então, é a mesma situação, né? Como ela era suplente da Cristina, tinha que ser ela a subir, né? Então acho que só fica a dica aí, e depois a gente precisa mexer para não causar essa distorção, que alguém com 19 votos vai ter mais poder do que alguém com 52 votos. Inclusive, a Samara colocou como sugestão no parecer dela que se altere o texto da lei também para prever expressamente o que ser feito nessa situação. Então, a gente deve ter esse ano alguma alteração na lei do IPREJUM. A gente já poderia pensar, né, numa redação para que fossem chamados por ordem, talvez sem guardar essa representatividade de 1 para 1, né? Então, eu posso conversar com ela para a gente deixar isso já encaminhado
numa próxima oportunidade a gente altera. Juntamente com a situação das faltas também, né, Cláudia? Isso, as faltas constam na lei, as faltas constam na lei, Márcio, que são 3 e 6, essas estão na lei. Sim, mas a gente precisaria verificar para o bem do Conselho que essa limitação fosse no mandato, que quando você fala que pode faltar 6 injustificadas no ano, ou seja, metade das reuniões a pessoa não participou. Entendi. Uhum. Sim, daí quando tiver essa alteração, a gente pode já colocar. O que seria legal também seria assim, se o conselho já quiser mandar sugestões, porque às vezes a gente tem que fazer a redação, né, da lei, e assim, é legal a gente já estar com esse texto preparado. Então, se vocês tiverem sugestões, quiserem mandar por e-mail para nós ou para a Samara, ela já pode ir deixando uma minuta pré-elaborada, né? Quando for o caso, já estaria pronta para envio. Bom, primeiro, desculpa que eu falei de 19 votos, e é mentira, né? São 36, né? Mas a gente já tinha conversado outro dia, e quanto à sugestão, que tanto os suplentes quanto os titulares, que todo mundo tinha que participar. Quer dizer, não tem hoje, mas que deveria ter. Porque a gente se candidata a ser, ou aceita, né, a ser conselheiro, e aí tem que saber de tudo que está acontecendo, para, no caso do titular não estar, ele poder votar. Então, ele não pode não estar sabendo de nada e, de repente, aparecer. Então, isso a gente já tinha conversado outro dia, né? Só para pontuar, que daí já fica essa dica aí para quando alterar a legislação. Como a gente está falando dentro do Conselho, acho que não tem problema, quando eu falo das faltas, por exemplo, a minha suplente, ela nunca apareceu em nenhuma reunião. Então, ela pode estar faltando por 6 vezes novamente esse ano. Ou seja, a gente tem uma série de assuntos bastante complicados para resolver, e ela vai começar a contar 6 faltas novamente. Ela nunca apareceu. Márcio, nós Oi. temos 3 suplentes que não comparecem, na verdade. Então, realmente, a gente poderia ver essa situação também. E eu queria aproveitar para perguntar se já foi indicado alguém no lugar da Regina, da Isabela, como que ficou isso aí também? Quer falar, João? Quero. Já tem os 2 nomes, já foram encaminhados para o gabinete do prefeito, a Casa Civil já determinou a realização da portaria, e estamos só esperando sair a portaria para confirmar. Tá? Então, ok, obrigada. A gente tentou que saísse a portaria na imprensa de hoje, para poder já dar posse aqui, mas não houve tempo hábil, então acho que essa sexta-feira deve sair. Se não sair, pelo menos a próxima reunião, com certeza, está composto o quadro. O que ficamos definindo, então, Cláudia? Iria chamar esses suplentes ou faria a consulta antes para a Samara? Eu acho que, como não está na legislação, é até pertinente o que o Clóvis comentou. Eu já tinha tido essa conversa há um tempo um pouquinho antes disso. Então, acho que a gente poderia, num primeiro instante, Clóvis, e o restante, não sei se concorda, a gente procurar suprir o conselho, e depois essa falha a gente corrige. Posso fazer uma proposta, Márcio? Pois não. Então, acho que poderia chamar os 3, tá? Mas a questão do cargo que cada um vai utilizar, certo? Se seriam os 3 suplentes, ou um seria titular, a gente deixaria para a Samara fazer a definição através do parecer jurídico. Então,
Fala, Claudinha. Mas é que assim, João, quando eu faço a portaria, eu tenho que especificar, né? E se a gente fizesse a seguinte sugestão? Nós chamaríamos 2 suplentes, que é o Neemias e o Claudeir, para ocupar as vagas dos 2 suplentes que saíram, que é o Zé Luiz e o Gilbert. Daí nós estamos com todos os suplentes nomeados. Daí, para ver quem vai ganhar essa vaga de titular, a gente pode verificar com a Samara. Mas a gente já poderia fazer a portaria chamando os 2 suplentes, né? E daí só ficaria a definição de quem subiria para titular. Posso te contrariar, Claudinha? Pode. Então, se a gente definir que chama os 3, mas a condição vai ser colocada através de parecer jurídico, a gente tem 1 mês para a próxima reunião do Conselho. Então, a gente já faz tudo de uma vez só, tá? Espera a Samara dar o parecer e aí convoca em seguida. Tá bom, isso. E aí a gente já entra com a definição. Você não ficar esperando, daí chama de novo. Aí a gente aprovaria aqui no Conselho, chamaria os 3, tá? Mas de que a colocação de cada um dependeria do parecer jurídico da Samara, e aí automaticamente cada um ocuparia o seu cargo conforme parecer. Pronto. A gente não tem que ficar fazendo chamada depois chamada. Complicaria mais para as pessoas entenderem por que o cara foi chamado de suplente e depois vira titular, entendeu? Acho que mataria o problema de uma vez só. Não sei se vocês concordam em aprovar dessa forma. Só, sem querer conturbar, olha que situação nós ficamos, Clóvis, até naquela sua fala. O suplente mais votado viraria titular. O suplente mais votado é o Wagner, que também não comparece nas reuniões. Né? Tá. Viu? Quanto a fala da Cláudia, explicou que o Neemias passa a ser suplente no lugar do Zé Luiz. Então, pela lógica entendi que ela disse, acho correto, se ele é suplente do Zé Luiz e o Djalma saiu, logo o Neemias passa para titular. Então, não estou entendendo o jurídico decidir quem vai ser titular. Essa parte eu não entendi, não, porque pela lógica, o suplente assume titular, né? Foi o jurídico que decidiu que pode chamar. Decidiu não, deu um parecer. Aí, pegando a proposta... o jurídico decidiu no entendimento do regimento. Então, agora o Clóvis está dizendo se o entendimento que correto não seria o mais votado ser o titular no lugar do menos votado. Então, qual que é a ideia? É consultar o mesmo jurídico para que ele diga o que é o correto. É o correto o primeiro suplente subir como titular ou é correto seguir a linha que a Claudinha tinha comentado? É só para a gente não ter depois uma discussão jurídica. Então, se for correto do ponto de vista da nossa legislação e do regimento interno, que o Neemias seja o próximo titular, vai estar escrito no parecer. Se for correto que pela aplicação aí de que quem tem mais voto deveria estar lá, então quem vai ser o suplente é aquele que teve o mais voto, que é o Wagner. Como o Clóvis trouxe essa posição, nós podemos fazer 2 coisas. Esperar o parecer jurídico para definir esse questionamento do Clóvis e depois trazer de novo para vocês, ou definir qual regra que seria seguida a regra legal, certo? Para que os 3 se encaixassem. Ou conforme a Claudinha explicou que ela acha que é o entendimento correto, ou conforme o Clóvis ponderou que vale quem tem mais voto. Essa é a questão. Quem vai ser o titular ou quem não vai ser o titular, eu acho que depende da interpretação da lei. Tá? E o Clóvis está trazendo uma dúvida. Então, era só para atender aqui que é o que todo mundo está colocando. Essa é a minha preocupação, porque depois, se o entendimento do Clóvis for o correto, certo? A gente nomeou errado o titular. Se o entendimento da Claudinha está o correto, aí a gente está nomeando certo. É só para a gente evitar de dar o cargo para alguém, certo? Daí, depois de uma semana, saiu o parecer e falou, amigão, desculpa aí, mas você não é o titular é o Chiquinho, certo?
Então, é essa a preocupação, que a gente não cometa um erro, depois a pessoa senta na cadeira e depois a gente fala, ó, levanta da cadeira que a cadeira não é sua. Só para a gente evitar esse tipo de transtorno, né? Porque, afinal, todo mundo que disputou a eleição para estar participando do conselho. Essa é a regra. Mas eu não posso também deixar de entender que a posição do Clóvis, ela pode ter entendimento também, tem uma outra leitura. A minha preocupação é não fazer o errado, tá? Vamos lá, então. Podemos colocar em votação? Alguém tem alguma coisa contra a opinião que o João colocou? Aguardaríamos mais alguns dias até ter o parecer, depois chamamos para definir o cargo. Eu acho que... Pois não, pode falar. Tem que aguardar, né? Tem que aguardar essa resolução, não é? É o que a gente vai colocar em votação. Solange, só para complementar, assim, não tem prejuízo para ninguém, porque não vai ter reunião do conselho até lá. Então, a decisão seria tomada antes da próxima reunião do conselho. Então, qualquer que fosse a situação, ela estaria resolvida antes da próxima reunião. Tá? Então, como a reunião é daqui a um mês, dá tempo de fazer com calma, fazer direito, seguir o que está previsto na legislação, sem prejudicar ninguém e sem prejudicar o conselho, principalmente. Cláudia. Oi? Você pode me responder uma dúvida aqui? Sim. Por exemplo, quem seria o titular com mais votos? Seria, no caso, pelo que eu estou vendo aqui, esse de 52 votos é o Wagner? O suplente, a titular com mais votos é a Solange. O suplente com mais votos é o Wagner. O Wagner hoje é o suplente da Solange, né? Mas sim, ele, acho que não participa, acho que eu vi ele uma vez só, né? E daí o segundo suplente é você. Não, eu sei, mas nesse caso, entre o Neemias e esse outro, que agora não estou vendo o nome dele aqui, não estou conseguindo visualizar. Claudeir. Isso. Quem seria o titular, no caso? Então, o Neemias é o mais velho que o Claudeir, tá? Eu já chequei no cadastro. Então, certo, o Neemias pegaria a próxima vaga de suplente, que era a primeira, né? Que é do Zé Luiz. E o Zé Luiz era o suplente do Djalma. Por isso Djalma saiu, que seria o Neemias. Então, isso. Como titular. O Neemias ficaria titular. E daí o Claudeir seria... Esse é um entendimento, que é o que a gente justamente está falando para ser confirmado ainda, né? E o Claudeir ficaria como suplente aqui entraria no lugar do Gilbert, ele seria o suplente do André. E daí nós seríamos forçados a chamar uma terceira pessoa para ser o suplente do Neemias, que seria o Valdir. Tá, e neste caso, qual vai ser assim, a solicitação do jurídico para entrar um outro suplente com mais votos? Qual o suplente que seria no lugar do Neemias? O que eu vou consultar, Samara, é assim, que eu vou convocar 2 suplentes, né, para suprir a vaga de 2 suplentes. Ok, isso eu vou consultar. Daí eu vou consultá-la. Quem deve assumir como titular? O novo suplente correspondente, que no caso é o Neemias, ou deve ser adotado outro critério? Essa é uma consulta que eu poderia fazer. Claudinha? Oi. Eu acho que a gente tem que, já que tem um ponto de discussão importante, né, essa questão de quem vai ser ou quem não vai ser, e como não tem previsão legal do empate, certo? Eu não sei se o Claudeir aceitaria o
uso de uma lei que não está prevista, certo? Então, a gente também pode ter esse problema, tá? Por que é o Neemias? Porque não tem, nós estamos usando paralelamente o Código Eleitoral, certo? Que não está previsto como aplicação. Então, a gente também está construindo uma situação aqui que ela não é completamente tranquila do ponto de vista legal, tá? É só uma forma de escolher quem seria, tá? Então, eu não sei se também não seria o caso de conversar com o Claudeir e com o Neemias se eles estão de acordo com a aplicação dessa regra, porque senão pode virar judicialização também do Claudeir. Ele pode dizer o seguinte: ó, essa regra não está prevista, certo? Então vai ter que ter um sorteio, tá? Então a gente tem que evitar qualquer tipo de problema, e esse pode ser um problema legal também, tá? Não foi trazido aqui. A gente trouxe uma proposta de escolha em cima de uma lei que normalmente se usa em eleição, tá? Mas ela é uma utilização de uma lei não prevista no edital e nem na nossa lei. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente também não nomear alguém e criar um problema jurídico, tá? Até porque o Claudeir é advogado, ele provavelmente vai ter uma leitura como advogado, ele vai querer saber onde é que está previsto isso, que ele deixa de ser o primeiro. Então, acho que a gente tem que olhar isso também, já que a gente tem que evitar problema, vamos evitar todos. Então, vamos lá. Ficamos definidos, então, que, antes de mais nada, faremos uma consulta ao jurídico. Ok? Tá ok. Alguém contrário a isso? Eu acho que é o caminho correto esse, né? Aqui. Márcia, então, eu acho que o último item da pauta seria o das palestras do ano, mas a gente já está em cima do horário, né? Eu só vou falar rapidinho aqui para a gente poder finalizar, que eu coloquei no site do IPREJUM esse programa de educação previdenciária com as palestras do ano. E agora, a próxima é essa de março, que vai ser em Florianópolis, que é só de investimentos, e depois dessa, acho que a próxima é em maio, que é o congresso da APPREM. Esse programinha aqui, pessoal, está no site, na parte de informações ao segurado. Então, a gente vai avisando com antecedência, e a gente também está pensando em fazer algum treinamento, né, se possível, pela questão da pandemia e tudo mais, no IPREJUM, porque está para sair uma regulamentação sobre um programa de certificação, tanto para os conselheiros, quanto para os membros da diretoria. Então, quando sair essa nova norma, a gente também vai ter que fazer um treinamento para vocês dessa certificação. Então, eu tive conversando esses dias com o João, a gente inaugurando a sede, saindo esse conteúdo, né, da certificação, a gente pode tentar fazer um treinamento aqui em Jundiaí mesmo, ou lá na nossa sede, ou de repente eu peço emprestado na Câmara o uso do plenário, tá? Então, podem ser que surjam outras datas ao longo do ano. Essa daqui são algumas de referência, tá bom? Então, março, em Florianópolis, o Congresso de Investimentos. Em dezembro de 21, o Congresso Jurídico da PEPREM. Em maio, o Congresso Estadual da PEPREM. Claudinha, e em novembro da BIPEM. Oi? Esse de maio não vai existir mais do ponto de vista presencial, eles estão remarcando para outubro. Uhum. Tá? E o congresso da BIPEM, tanto de conselheiro como o congresso normal, a gente ainda não sabe a data que vai ter por causa da pandemia. Então, pode ser um em agosto ou setembro, outro em novembro. Então,
então era bom deixar só o evento sem colocar as datas, tá? Porque Tá bom. o de maio ficou, não vai ser mais presencial. Vai ser online, João? É para ser online, ou ele está vendo se transfere para outubro em São José do Rio Preto. Entendi. Tá? Então tá para divulgar ainda. Entendi. Então a gente vai atualizando vocês e também quando sair esse conteúdo da certificação, a gente monta algum treinamento e avisa, né? E era isso então da pauta, acho que conseguimos terminar no horário. Só se alguém tiver alguma dúvida, assim, a gente fica à disposição. Até colocar, Cláudia, eu sei que já é de praxe de vocês, embora esteja no site, isso para a gente comentar pelo menos com uns 60 dias de antecedência, no decorrer do ano, sobre esse programa de treinamento, porque as datas estão meio imprecisas, a gente até vai discutir isso daqui pode ser que mude. Então, que a gente coloque dentro dos comunicados da diretoria, a gente sempre coloque alguma coisa sobre os treinamentos, vai ter um daqui 60 dias, daqui 90 dias, só um lembretezinho, para que até lá as datas vão se ajustando, porque realmente, por conta da pandemia, está tudo meio maluco as datas. Isso. Legal, agradeço, então, a todos. Conseguimos terminar no horário. Desculpem essa metodologia que a gente está tentando aplicar para ver se a gente consegue cumprir os horários realmente. Isso não quer dizer que não está aberto para perguntas, para questionamentos, é para a gente ter uma base realmente, e se for o caso, a gente até estende mais. Não quer dizer que esse tempo é isso e acabou, tá bom, gente? Não, eu e o João, a gente pode ficar aqui online também à disposição e se vocês tiverem alguma questão, a gente pode ficar mais um pouquinho. Obrigada, viu, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta para o João, para a Cláudia aí. Pois não. Tá? Não, é que foge um pouco agora que terminou. Não, porque muita gente está perguntando para mim, os aposentados, para quando vai ser prorrogado ou não a prova de vida? Até junho, os aniversariantes até junho não precisam fazer, Ari. Vai sair publicado na imprensa oficial da sexta, tá? Estava previsto que a partir de março a gente ia retomar, mas teve, né, o Plano São Paulo aí regrediu, tá muito complicada a questão da pandemia, então a gente prorrogou essa suspensão até o final do mês 6. E daí, até, Ari, se você puder ir explicando, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou de maio, então eu vou fazer em julho. Não, quem é de maio faz só em maio do ano que vem, tá? Foi dispensado mesmo esse ano. Os aniversariantes de janeiro a junho estão dispensados. Ah, tá, só para entender. Então é igual carta de motorista, então. Isso. Só vai no aniversário, mas pulou um ano, então. Isso, pulou um ano, exatamente. Ah, tá, você não vai, lógico, vai ter aglomeração. Assim que vencer, vai todo mundo lá. Não, senão daí depois, quando a gente voltar, vai só agravar mais ainda. Então, não tem problema. Quem é desse primeiro semestre, tá liberado. Tá joia, dona Cláudia. Pessoal, deixa eu aproveitar um minutinho e pedir desculpa pela entrada em atraso. Eu estava num programa ao vivo da TV Abipem e conflitou o horário, então pedi desculpa aí pelo atraso. Tá certo que com a Claudinha acontece melhor do que comigo, mas só para justificar. Ser ator de TV é fogo, né, João? É ser à toa, no caso, né? Eu só quero agradecer a todos, né, que eu acabo falando bastante, acabo até atrasando um pouco, e principalmente que, inclusive hoje, eu estava exercendo o que eu sou na natureza, que é suplente, né? Então, como eu tenho direito à voz, eu acabo falando, mas é sempre na tentativa de ajudar. Muito obrigado de me ouvirem tanto. Obrigada, Cláudia.
Fique à vontade, Cláudio. Como eu falei, é mais para a gente ter um controle, mas não quer dizer que deu aquele tempo, silencia. Não é igual debate político, acabou o seu tempo. Então, a gente, mais para poder ponderar, e é bom, hoje até, não sei, estamos com bastante gente, hoje a gente até começou às 14h32, 14h33, ver se a gente consegue aproveitar realmente o tempo, que foi comentado na reunião passada, 14h30, 14h30, 32, a gente já vai começar e já vamos tentar regular o tempo, porque, e com essa ideia do tempo, todo mundo vai começar, não vai devagar muito, as pessoas vão começar a focar realmente, eu acho que vai ficar bem legal. Eu sei que a Angélica tem horários para sair, todo mundo tem seus afazeres, e é complicado. E às vezes a gente fica envolvido, não quer desligar, não quer sair, e é complicado. Mas fiquem todo mundo à vontade para participar, falar no momento que for necessário, sem problema algum. Tchau, gente. Bom final de dia. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Até logo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Cuidado aí com a saúde, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.